Viram lá? Então o que aconteceu? Problema. Ela teve problema, o carro quebrou na rua, acabou, não teve jeito, acabou tendo problema realmente, né? Infelizmente. Mas aí, se esse problema depois chegar até você novamente, que é uma consequência natural. Ele teve problema, o que vai acabar acontecendo? Às vezes ele te liga, fala, olha, ou então depois guincha o carro de alguma outra forma, não sei se tem o serviço de guincho na sua oficina. Então o que acontece? Aí você vai ter que conscientizá-lo, fazer um trabalho também. Olha, lembra todo aquele toque que eu dei para você e tal, viu como era melhor ter feito a manutenção preventiva, talvez você não tivesse passado por esse dissabor e tal e tal. É um cliente em potencial também. De todo lado a gente vai ter que fazer essa cultura de manutenção e ele entender que isso é importante. Você pode se perguntar isso aí vai demorar muito? Como é que eu faço? Será que tem condições e tudo? Não, não demora muito. Né? Você tem que fazer o questionário com o cliente e tudo, ver o que é de verdade, como ele utiliza o veículo. Né? Você pode ver lá, você usa o carro em condição severa? É no trânsito? Não é no trânsito? Tem gente que acha assim, condição severa é porque eu levei o carro, fiz off-road, né? Coloquei o carro lá no meio do barro. Negativo. Se você, por exemplo, está na cidade, Grande São Paulo, fica no trânsito, um trajeto que você podia fazer em 40 minutos, você faz em 1h30, 2 horas, é condição severa de trabalho. O motor fica lá, né? Marcha lenta, liga, desliga a ventoinha, tem que trocar o óleo frequentemente. Isso é característico do questionário que você precisa fazer com o seu cliente. Você precisa saber como que ele usa o carro para poder, de fato, fazer a manutenção preventiva adequadamente. Ok? Vamos lá, a gente tem mais um vídeo no ponto aí. Vamos ver o que a gente tem para mostrar para vocês. Vamos lá. Já que você autorizou a gente fazer a revisão do seu carro, Patrícia, eu precisava fazer algumas perguntas para você. Tudo bem. Qual a situação que você utiliza o seu carro? Bom, eu uso o carro a trabalho. E assim, um percurso que eu faria em 40 minutos, eu costumo levar mais ou menos 1h30 por dia. Sabe como que é o trânsito em São Paulo, né? Sei. Falando no trânsito, a gente está explicando para os nossos clientes que essa situação de andar com o carro parar, é uma condição severa para o carro. Tudo tem uma vida útil mais reduzida, porque desgasta mais. Só para você ter uma ideia, uma troca de óleo que era para ser feita em 5.000 quilômetros, por exemplo, ela é reduzida pelo menos para metade. Nossa, tudo isso? Tudo isso. E todos os itens, inclusive freio, suspensão, eles são reduzidos por causa dos buracos, por causa do andar e parar. Mas tá bom, foi muito importante a sua informação. Vamos dar sequência então no checklist. Perceberam lá? Não dá muito trabalho. Ali rapidinho, é óbvio que agora ele fez a investigação, já tem uma ideia de como que o cliente utiliza o carro, aí ele vai lá, e aí? Vamos ver tudo que realmente nós vamos ter que checar. Inclusive no segundo horário, nós vamos falar bastante sobre gestão, vamos dar bastante atenção sobre checklist, como fazer essa abordagem, o que consiste, que itens verificar, e vou dizer até mais para vocês, já é uma ideia importantíssima. Já fiquem com isso aí em mente. Eu gostaria muito que vocês fizessem o quê? Nós vamos estar aqui, inclusive, no segundo horário com o pessoal, com o Fábio da Ultracar. Então ele vai fazer o quê? Vai estar aqui dando dicas de gestão. Façam perguntas. Se você tem alguma dúvida sobre isso, já vai fazendo aí, anotando do lado as suas perguntas aí, para quando ele estiver com a gente aqui no ao vivo, você não ficar com essa dúvida. Vamos saber o que é, como que eu faço, o que eu devo fazer. Inclusive, eu esqueci, eu ia fazer uma imagem, pessoal, que são detalhes pequeninos. Os grandes eventos, eles são feitos dos pequenos detalhes. Nós tivemos nessa oficina da Loricar, do seu Lorival, eu fiquei abismado. Vocês não têm ideia do banheiro dessa oficina. Eu vou falar porque eu falo com orgulho. Imaginem um banheiro limpíssimo, limpo, ali com sabãozinho, tanto aquele que é de antisséptico lá e tal, como o outro cheirosinho. Olha, fantástico. Eu nunca acho que tinha entrado em toda a minha carreira aí num banheiro de oficina tão limpo. E isso faz diferença para o cliente. Porque o cliente, ele se sente bem, ele vai e fala, poxa, eu vou no banheiro, olha que cheirosinho, tudo arrumadinho, faz parte. Isso faz parte, não é só fazer um serviço bem feito, né? Mas aquela bagunça danada, o cara trabalha bem, não estou falando que ele não é um mau profissional, mas é um conjunto, né? É um contexto todo, a pessoa tem que se sentir bem em todos os sentidos. Legal? Muito bem. Dando continuidade aí, nós temos ainda alguns, porque assim, ó,
O vídeo, na verdade, mostra pra gente até agora algumas coisas que aconteceram lá no dia a dia. Só que você pode estar perguntando, o que eu olho no checklist? É coisa simples? Eu fiz algumas imagens aí de coisas simples, mas com detalhes, com particularidades. Vamos ver então aí algumas situações. Vamos ver, tem um vídeo para vocês. Olha lá. Isso aí nada mais é do que um reservatório de cilindro mestre, né, do freio aí, só que o que tem aí? Esse veículo que nós estamos mostrando aí é um Astra, ele também tem o atuador da embreagem dele é hidráulico, olha lá. Então tá vendo ali uma derivação? Isso, ó. Então esse carro, o fluido de freio não é fluido de freio, simplesmente. É o fluido de freio e de atuador da embreagem. Então você tem que checar, estar ali atento, né, nesse fluido, deve olhar realmente, está limpo. Esse aí, inclusive, é por isso que eu mostrei, ele está um pouquinho, uma coloração um pouco suja, poderia ser trocado totalmente, né? Interessante. Ou de repente é a coloração do fluido mesmo, né? Mas tem que estar a par. Outra situação aí, olha, um filtro, até no último programa eu fiquei devendo para vocês, olha, o filtro de lubrificante do motor e-torque. Então ele é exatamente assim, ele não usa mais aquele filtro blindado, que você tem dificuldade para descartar, tem que abrir a carcaça do filtro para poder tirar o elemento. Esse aí já não, olha aí, ó. Ele é um cartucho já, você só troca isso aí, ó. Olha que beleza. Todos deveriam ser assim, na minha opinião. Né? A parte da carcaça do filtro fica na carcaça do motor, as válvulas lá de retenção, de alívio estão ali também, olha lá. Vai ter um zoomzinho aí, ó. Justamente, ó. Mostrando para vocês aí. Então você vai fazer o quê? Vai comprar o elemento dentro da troca prevista lá. Facilmente descarta o que você tirou. Instala o próximo. Esse tá novinho, né? E você vai instalar novamente, tranquilo. Não precisa, embora ele tenha o sextavado e o lugar para colocar cinta, isso aí não é para a gente apertar muito com uma ferramenta, né, com uma alavanca muito grande. Pode ser apertado assim, ó, o torque mesmo com a mão, como eu dei aí. Se quiser, dá só uma encostadinha, porque ele tem várias roscas e o anel O-ring para fazer a vedação. Outro veículo que também usa esse tipo de elemento filtrante aí, ó, é o C4 da Citroën, que a gente fez essa imagem também. Então, é o futuro aí, né? Espero que todos os veículos usem esse tipo de elemento filtrante. Então, esse tipo, alguém pode pensar, mas é difícil o acesso. É mesmo, né? Hoje em dia, todos os carros estão cada dia mais, parece que ficando difícil da gente chegar até a parte de reparação. Isso é ruim? Não, não é ruim. Não é ruim, porque qualificou, assim, deixou com que a sua manutenção fosse o quê? Especializada. Ó, esse elemento tá feio, hein? Perceberam? Parece até que ele não é daí, ó. A hora que apertou, ele esmagou o elemento filtrante. Isso é um erro, ó. Foi legal mostrar. Outra parte que a gente deve fazer a verificação seria o que aí, ó? Toda a parte de freios, né? Por que fiz questão aí? O pessoal da Loricar que fez essa imagem aí também, né? É o Rodrigo que tá com essa máquina na mão. Olha aí, pneumática, pessoal, é ferramenta para soltar parafuso, viu? Não foi feito para apertar. O pessoal vai lá e aperta isso aí que depois ninguém solta mais, né? Negativo. Então você usa a ferramenta para agilizar o serviço, mas todos os torques finais devem ser dados com o torquímetro, ferramenta adequada, nada de apertar com pneumático. Aí nós enfatizamos, né, que vamos analisar a pastilha, espessura da pastilha, né? Dá para ver por aí, ó. Essa aí tá meia vida, né? Aí, dá para ver ali que tá... Já dava para trocar assim, né? Mas tem pastilha ainda, não chegou perto do ferro não. Então, outra coisa que deve ser analisada ali é o desgaste que teve no disco, né? A maioria dos discos vem ali inscrito nele próprio é o limite de espessura, né? Outra parte importante é a parte de suspensão. Analisar pivô, guarda-pó do pivô, terminal de direção. Analisar tudo isso aí é importantíssimo. A estado, se teve coifa da homocinética, se teve algum vazamento, se está rasgada, linha de papagaio, de pipa que enrolou ali, os terminais da bieleta, da haste da bieleta, tanto a parte superior como inferior. Tudo isso deve ser analisado. E é rápido. Você analisou tudo isso aí, consegue ver bem, né? Se tem algum problema, alguma coisa. Até por aí por baixo, até o amortecedor, a gente vê o alojamento do amortecedor, o telescópio aí.
Às vezes, dependendo do vazamento, chega até aí, né? Então é isso. Então, olha lá. Existem vários itens, mas, por exemplo, eu quis dar uma particularidade de alguns aqui. Porque eu não vou ficar aqui falando para você, checar a lâmpada, né? Checar... Né? Isso aí você sabe fazer de verdade, aquela revisão. Mas deve fazer. Deve realmente colocar isso em prática. Não deve ficar só, vou tentar. O pessoal da Jovicar Curvelo está fazendo uma pergunta lá. Dona Onofre, onde encontramos o modelo de luvas que você usou durante a gravação da demonstração? Realmente vocês perguntaram, né? É o seguinte, eu queria fazer uma surpresa, mas eu vou dar meia surpresa, tá? Porque eu estou negociando com o pessoal ainda. Eu fiz contato, gente, com uma empresa de luvas aí, e a gente vai, assim que tiver essa parceria feita, que era o último programa, talvez aí para o ano de 2013, mas se amarrar muito e tiver uma dificuldadezinha aí que a gente vê que não vai dar certo, eu passo por vocês. Entrem em contato com o contato, né? Aquele e-mail mesmo que eu falei no começo lá. Pessoal fazendo a pergunta por e-mail e a gente responde para você, eu dou o canal aí, tá bom? Tem várias luvas que realmente atendem nas lojas de EPI e tudo. Mas é que tem algumas que são mais justinha, tem algumas que tem numeração, porque tem algumas que ela é tipo assim, um tamanho único, né? Aí aquele que tem um mãozão maior, quando coloca a pequenininha, parece que vai rasgar a luva. Realmente essa luva que eu estou utilizando é boa. Tem uns meninos aqui da produção que acham que não precisava usar luva não, né? Mas é importante, protejam a mão, é importante, né? Para também não ficar... O dedo a gente tem 10, né? Mas é bom, quanto menos a gente puder se machucar, é melhor, tá? Muito bom. Continuando aí então o que a gente tem para dizer para vocês, a gente tem o PPT ainda aí, eu não consigo mais ver nada aqui, como é que é? Isso, olha lá. O que é isso aí, pessoal? Como que eu consigo, que alguém pode estar pensando, poxa vida, eu vi o checklist e tal, como que eu consigo ter um checklist? O que eu vou usar de referência? Essa imagem que eu coloquei para vocês é justamente o quê? O site da Oficina Brasil. Tá vendo ali aquele do lado direito? Guia de oficina. Né? Isso aí são as oficinas que estão credenciadas, que fazem já essa manutenção preventiva usando o checklist. Então você quer também fazer parte disso aí? É simples. Olha o próximo aí. Liga para esse número, 011 3078 0720, 011, né? Vou repetir, 3078 0720. Pode fazer, no caso aí você pode estar anotando, mas daqui 2 dias, vou relembrar, você vai fazer o download desse material e já vai ficar também com isso aí, né? Já vem junto. Ou atendimento@cuidedocarro.com.br. Atendimento@cuidedocarro.com.br. Então é interessante porque você vai poder fazer o quê? Você vai poder estar tanto fazendo o download do checklist no próprio site do TV Oficina Brasil, você consegue fazer o downloadzinho e imprimi-lo, né, no caso, e usar com o seu cliente. Já está lá prontinho, certinho. Como também é interessante porque o que ele vai fazer? Alguém que estiver procurando serviço, ele entra lá, num raio de determinado extensão, está localizada a sua oficina lá. Ó, essa oficina faz parte do guia do carro, tal. Então eu vou levar, vai. Então, ó, além de tudo, atrai mais clientes, você está sendo credenciado para fazer esse trabalho dessa forma aí. É óbvio que você vai ter que passar por um crivo lá, algumas respostas que vão ser feitas com o pessoal desse telefone e no site, mas é tranquilo. Temos que... vamos supor, você entrou lá. Mas eu não sou qualificado. O que eu preciso melhorar? Vamos nos melhorar. O que faltar fazer aí, a gente coloca em prática para poder atender bem o cliente e aumentar o volume de serviço e assim sucessivamente. Ok? Vocês perceberam aqui, gente, que é uma situação que parece que nós não temos nada para falar de revisão de férias. Mas é revisão de férias, ninguém faz. Faz sim. Olha a situação. Isso é aquele que já passou por uma situação difícil na estrada, que chegou lá e tal, e não adianta falar pra mim que isso nunca aconteceu, porque aconteceu até comigo já. Né? Principalmente, né, eu sempre falo essa frase aqui, os melhores nadadores são os que morrem afogados, porque abusam, né? Eu sou bom, eu vou falar, comigo não tem problema. Eu resolvo qualquer problema do carro com uma chave de fenda e um alicate. Legal, vai nessa. Aí chega lá, não olhou, pegou a estrada, step murcho. Eu já tive esse problema, step murcho.
não olhei o step antes daí, ainda bem que a viagem era curta, né? Aí consegui resolver, mas é um transtorno danado. Então, tudo isso, se você for passando essa cultura devagarzinho, né, explicando isso para o seu cliente, ele vai entender. E o ponto alto, vocês viram o começo, voltando aqui naquele PPT que a gente comentou aqui no início, o que é isso aí? A pessoa, o cliente, ele tem que entender que você, não vai fazer aquele comentário, não gosto do médico, que eu vou no médico e ele arruma doença. O mecânico ele tem a mesma fama, né? Não vou na oficina porque ele arruma coisa quebrada no meu carro. Isso não é isso. A confiança, essa relação que tem que ter entre o mecânico e o cliente, ela tem que ser algo realmente transparente, né? Passar a credibilidade, a confiança, como o seu Lorival comentou no vídeo que eu mostrei para vocês. O cliente ele tem que se sentir assim. Não adianta. Todo mundo gosta de ser bem atendido. É isso aí, não tem por onde. Né? Se você acha que vai fazer diferente disso, vai quebrar. Vai quebrar porque a pessoa vai chegar um momento que ela vai... Aqueles clientes que querem um atendimento diferenciado, o que ele vai fazer? Ele começa a migrar para as oficinas que estão fazendo esse trabalho. É natural, isso acontece. É uma consequência natural do mundo competitivo em todos os segmentos do mercado, mas principalmente nesse. Uma outra situação que eu acho que sempre é importante falar é o seguinte: no passado, quando as oficinas mecânicas eram um ambiente masculino, as mulheres talvez nem entravam às vezes em uma oficina mecânica, né? Eu lembro quando eu lavava a peça, que eu era garotinho, a mulher não entrava na oficina. Era só homem, tinha churrasco de fim de semana, era uma outra cultura, né? Então, nessa época, que a gente chamava de vacas gordas, né? O pessoal, o dono do carro, ele não tinha acesso à informação. Na verdade, ele não sabia nada do carro. Hoje, gente, você clicou lá na internet, qualquer coisa você sabe tudo. Tem o pessoal que é turma do Astra, turma não sei dos Voyage. Então todo mundo, além de tudo, o cara que é apaixonado pelo veículo, ele escreve, ele posta uma mensagem, ele fala alguma coisa, ele dá uma dica do carro. É assim. E você, às vezes, o reparador é o único que não tem tempo de estar navegando nesses sites para descobrir o que o pessoal está falando. Aí, olha que perigo. O reparador já chega na tua oficina com um conceito, ele fala, um pré, né? Não é preconceito, é um pré. Ele já fala, eu já sei mais ou menos o que meu carro tem, porque eu já li lá, eu sei como é que tem que fazer. Eu já sei o que é manutenção preventiva. Então, às vezes ele está esperando, por incrível que pareça. Tem gente, por exemplo, o cara trabalha com computação. Ele já conhece o que é manutenção preventiva dentro da computação, um exemplo, no segmento dele. Aí ele chega lá e espera que você, da reparação, faça isso também com o veículo. E você não faz. Você não toma a iniciativa. Perdeu o ponto. Então, é muito interessante. Então, sabe o que é um negócio legal para a gente poder fazer um exemplo aqui? Como que eu posso fazer para poder atingir o objetivo de ter manutenção preventiva e trazer a minha oficina num padrão, de um modo geral, não precisa nem ser só no atendimento, é tudo. Cor de piso, a escolha da cor da parede, tudo. Dá uma olhada na concessionária. Qualquer rede concessionária, ser nacional ou importado. Ô, dona Ofre, mas eu não tenho dinheiro para deixar naquele nível lá. O pessoal investe pesado. Não, é óbvio. Mas aquilo que eu falei, é um modelo. Não é? Quando você entra lá numa concessionária, é tudo assim, é limpo, é tudo bonito, né? Tem um monte de coisas que chamam a atenção relacionada ao veículo. Mas é muita propaganda. Mas, né? Se é o caso, se precisou de investimento em dinheiro para que isso aconteça, vamos fazer na medida do possível. Vamos dar o passo do tamanho da perna, mas não vamos ficar sem dar o passo. Que na verdade essas dicas que a gente está dando aqui para vocês, não esqueçam. Qual é o objetivo? Revisão de férias. Nós estamos agora, o pessoal, você viu lá aquele vídeo, comentando novamente aquele videozinho da cliente que recusa? O que ela falou naquele vídeo, pessoal? Lembram bem o que ela falou? Ela falou assim, ó, não, Maurício, eu não quero investir na viagem. Sabe como é que é? Férias, gasta muito. Ele vai gastar ela quer gastar na viagem, mas não quer gastar na revisão. Errado, mentalidade errada.
Pessoal da ABC da Mecânica está fazendo aqui uma pergunta para a gente. Um comentário, né? Quando os clientes chegam, é feito um cadastro onde a palavra-chave é quantos quilômetros ele roda por dia ou mês. A partir daí, fazemos mala direta chamando para a próxima revisão. Excelente dica. Aí, ó, pessoal do ABC da Mecânica, parabéns, está sempre participando com a gente. Isso é, olha aí, isso é importantíssimo. Sabe o que vocês poderiam fazer, inclusive? Nós vamos tentar fazer. O ano que vem, se tudo correr bem, né, que a gente está trabalhando para isso, vamos ver se a gente consegue se ligar mais, né? Vamos desenvolver aqui uma parte aí nas redes sociais, acessar mais ao Facebook, eu não sei como é que vai ser isso. É projeto, mas tudo está encaminhando para que isso aconteça. Esse tipo de dica a gente pode passar um para o outro, ter acesso, bater papo, interagir, porque isso é importante não só aqui no programa, fazer constantemente, né? Ter acesso sempre. O pessoal da Altese também está participando. Olá, Donofre. Fica a dica, olha lá, mais dica. O guia de oficinas é uma excelente ferramenta também para fazer novos contatos com oficinas para a venda de peças. Além dos clientes, as autopeças também são beneficiadas. Olha aí, ó, outra visão que além de tudo, que eu não, né, tanto comentário aqui, eu acabei não fazendo isso. Muito bom. Então ele tem essa outra ótica aí que o pessoal me ajudou aí comentando também. Valeu aí, pessoal, agradeço. Estão sempre participando, né? Muito bom. Então é isso, gente. A questão e outra, você começou um projeto, que tudo é projeto. Perceberam ali quando eu comentei sobre a questão da venda corretiva, o trabalho corretivo e o consultivo? O que é a preventiva no caso? Corretivo já chegou quebrado, chegou no guincho. Entrou na porta da oficina, o cara já tem guincheiro que ele nem pergunta, ele já vai colocando o carro de ré lá dentro, né? Dependendo do tamanho da oficina. O cara não tem o que fazer. Ele não tem, ele só chora e paga. Porque ele tem que andar com o carro. Então isso aí é coisa do passado. Acontece uma vez ou outra, lógico, tem carro que não tem jeito. Um acidente, por exemplo. Eu sempre falo, manutenção corretiva, ela teria que ser aquela unicamente que houve um acidente, infelizmente. Bateu, pegou um buraco, né? Estourou uma bucha, um parafuso, sei lá, arrancou o pivô, que às vezes a gente acontece, dependendo do buraco, forte, violento, cortou o pneu, entortou a roda, quebrou a roda se for de liga leve, o que for, é uma reparação em função de um acidente. Agora, o restante da manutenção, né? Começou a acender a luz do óleo, às vezes a gente está falando aí, dando aula no Senai, comentando com o pessoal, né? Acendendo a luz do óleo. Meu, não era para acender luz de óleo de carro, você vai ver, o cara não troca o óleo. Nunca troca o óleo. Eu completo o óleo. Pelo amor de Deus, gente. Ainda tem gente que tem essa mentalidade. Vocês podem estar falando aí, não, Donofre, isso não acontece mais. Acontece sim. Tem gente que ainda faz isso. Mas tá fumando mesmo, já tá queimando óleo, meu motor tá ruim, eu só vou completando. Ainda pega daquele famoso, já ouviram falar esse termo? Alguns já ouviram, né? O bico de ouro lá, né? Isso é um absurdo. O pessoal pega lá o óleo, todo aquele resto de óleo e coloca lá no pingador lá, né? Tem cara que vai lá e pega aquele óleo misturado de todos os APIs, de todas as viscosidades, mineral, sintético, e coloca no carro dele. Então isso é um crime, né? Mesmo que o motor esteja ruim, não esteja 100%, Dona, vou economizar. A tendência é que você diminuiu a vida útil do motor. E esse tipo de mentalidade é errada. Não adianta. E se a gente não mudar isso primariamente em nós, é isso que é legal. Se eu conseguir, né, com algumas dessas frases, dessas tentativas, conseguir mudar de todos os que estão nos vendo aí, 1% que seja, já foi bom, já foi legal. Porque a gente atingiu esse objetivo da cultura de manutenção. Manutenção é um negócio muito interessante, pessoal. A gente tem que servir uma das podemos assim dizer, das explicações, realmente o significado de manutenção. Manutenção é uma coisa que começou muito no passado, né? Quando começou? O cara ia pra guerra, forjava suas espadas lá e tal, O que acontecia? Quebrava a espada, quebrava o cabo, voltava, o ferreiro ia lá e fazia manutenção. Tudo começou assim. Depois veio a época do arado e tal. Sempre teve alguém que teve o feeling para arrumar, para fazer manutenção. É importantíssimo, mas sempre fazendo o quê? Acabando servindo outra pessoa, não é? O cara tinha lá um monte de boi, né? E ele vinha lá, não tinha dinheiro naquela época, era troca direta. Então o cara desenvolveu a manutenção
né, o artífice, né, ia lá, fazia a manutenção, tudo na carroça, onde fosse, e trocava a troco de um pedaço da carne do boi, de um trigo, e assim ia indo, né? A vida era bem mais tranquila, mas era importante e é manutenção, é isso que é importante. Isso vem desde essa época, e tinha que ter a manutenção preventiva também. Pessoal da AMP, a MPE, né, AMP Tubarão, aqui em Tubarão, Santa Catarina, fizemos no mês de setembro a IVG, Inspeção Veicular Gratuita, para reforçar a importância da revisão veicular e tem tido um efeito muito legal. Olha aí, ó, pessoal, que iniciativa muito legal. Tá vendo? São coisas que eu falo sempre isso, eu acabo aprendendo mais do que todo mundo, porque a gente acaba tendo as informações, troca com um, troca com outro. Às vezes a gente fala assim, né? Vai lá, você dá aula no Senai? Não, eu aprendo com o pessoal lá do Senai e aprendo com vocês também. A gente está sempre trocando essas informações. O maior beneficiado aí, no caso, eu me sinto assim, né? Mas valeu, acho muito importante mesmo essa iniciativa. E é isso que vocês têm aí, ó. Tá vendo? Todo mundo já tem a condição de fazer isso. E eu vou abrir um parênteses aqui, que eu sempre falo desse assunto, mas vou falar novamente, né? Fechar o primeiro programa, o primeiro horário do último programa, né? Com chave de ouro daqui a pouquinho, nosso tempo tá quase acabando aí. Mas olha, pessoal, aqueles que até hoje não conseguiram ainda fazer, porque eu comento muito aqui sobre o cliente teve acesso à internet, né? Até hoje, gente, tem gente que fala aqui, né, quando responde aí as pesquisas, não falei no chat porque a nossa internet aqui não é muito rápida, então é não sei o quê. Gente, não para com esse negócio, né? Esse é o tipo de coisa que não é luxo. Você não está tendo uma internet para poder ficar vendo Facebook ou só isso, né? Nas redes sociais e tal e vendo e-mail. Não é só para isso. A internet é importante para tudo. Você está ligado, é ferramenta de trabalho, né? Você vê essas outras coisas também, é óbvio. E se for rápida, aí que fica melhor ainda, que consegue ver tudo junto. Mas é importantíssimo você estar atualizado, né? Hoje em dia, tem gente que ainda tem, né, aquela coisa. De vez em quando tem uns domingos aí que ainda me dá na louca, eu ainda vou comprar o jornal. Mas eu não compro mais jornal para ler jornal. Você lê o jornal no site, né? Digital lá. É que tem aquela história de querer ler o jornal, às vezes é legal. Mas tipo, mais por uma questão, né, de realização pessoal. Tomar um cafezinho lendo jornal. Mas é tudo hoje é digital. Então não tem como você ser um reparador, né? Um mecânico, como o pessoal aqui gosta de falar, né? Beleza. Não tem como você ser um mecânico do futuro parado no tempo, né? Não, vou continuar aí, né? Eu tô com uma dificuldade. Chama a Natália. Sabe quem é a Natália? Isso aí é uns amigos do passado aí que falava. Tô com dificuldade, o serviço aqui não sai, o parafuso não sai. Chama a Natália. Que Natália? Natalhadeira. O cara vai, bate tudo, martelo e talhadeira. Não existe mais isso. Não tem como. Tem que ser com ferramenta especial, você tem que trabalhar consciente, no progresso de tudo que está acontecendo no âmbito de manutenção e de reparação. Você tem, mas Donofrio, eu estou lá em cima no país, aqui no meu Senai perto de mim, nem tem o curso que eu quero fazer. Não tem problema, mas pela internet, aqui com a gente, aqui inclusive, nós temos condições de saber o que tem de mais novo no mercado. Aqui no mercado internacional, aonde for, certo? Então é isso que eu gostaria que ficasse aí para vocês de verdade, que vocês hoje, se alguém tiver mais alguma pergunta, inclusive que hoje não sei se tiveram muitas perguntas, nós estamos aqui com o Alexandre, que ele também apoiou a gente aí, né, no chat, respondendo algumas perguntas, apesar que o programa de hoje, ele, principalmente o primeiro horário, não gerava muita dúvida, né? É mais uma maneira de abordar, como vocês enxergarem toda essa manutenção, essa revisão de férias, essa situação de como que eu vou agir para conseguir que o meu cliente venha até mim, né? Achei interessante ali a sugestão do pessoal, fazer a mala direta, mandar e-mail pro pessoal, é importantíssimo ali, ó, eu sei, tá com tudo na mão, né? Quilometragem ali bonitinha, é só falar pro cara, você tem que vir aqui e tal, ver como é que você vai fazer mesmo, né? Tem que fazer essa reparação, não vai ter jeito. E é importante, seria legal ter uma sugestão aqui, né? Poder saber mandar um e-mail para todo mundo. Para onde você vai esse final de ano? Né? Vai viajar? Quantos quilômetros você vai fazer de estrada? Aí o cara já fala, poxa, né? Realmente
você tem uma viagem prevista e não vai fazer manutenção? É interessante, né? Então, beleza. Outra coisa, viu, pessoal? O pessoal está pedindo para mim lembrar que é importantíssimo mesmo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, você pode mandar também no e-mail técnica@tvoficinabrasil.com.br. Esse e-mail aí também está disponível para vocês.